Olá pessoal, bom dia mais uma vez. Nós estamos juntos aí no canal Samuel Buralho. Intenção de estudar o livro de Apocalipse e as profecias. Esse livro, nós estamos no capítulo 13. O capítulo 13 é o capítulo mais discutido na internet. As pessoas querendo saber quem é a besta, quem é a besta. Aí um diz que é Macron, outro diz que é fulano de tal, outro diz que é ciclano. Isso chama-se a teologia do achismo. Eu acho. Então, se aparece alguém aí com uma, digamos assim, qualquer coisinha que venha dizendo que vai encarar as nações ou que vai... É a besta. Esse é a besta, aí depois vai mudando assim. Então, a teologia do achismo é uma teologia insustentável porque ela não tem base bíblica, né? Enquanto isso, as pessoas esqueceram o único livro que pode realmente dar a certeza de quem é a besta, quem é o anticristo. Devemos entender que besta e anticristo está se falando da mesma coisa. E um ponto importante, Deus não iria permitir que esse assunto tão importante aqui, da besta, do anticristo, deixasse assim passar pelos profetas sem nada ser anunciado. É claro e evidente que os profetas já falavam desse poder que viria sobre a face da terra. Daniel é um dos profetas que mais fala sobre isso. Quer saber? Leia Daniel 2, 7, 8 e 9. Entendeu? Até o 11 também, mas o 11 é meio complicado, mas o assunto é o mesmo. Então, todo o livro de Daniel está falando sobre o poder bestial que surgiria nos últimos dias. E nós vamos estudar, nós vamos mastigar esse capítulo. Só o versículo 1 é o suficiente para passar uma semana de vídeos, mas eu vou resumir o máximo possível, né? Então, vamos lá. Conhecimento bíblico é a própria Bíblia que dá. Não é eu acho, ou o pastor falou, ou o padre disse. É assim diz o Senhor. É a Bíblia falando ela mesma. Então vamos lá. Lembre-se que Apocalipse 95% é profético ou simbólico e apenas 5% é literal. Então a gente não pode pegar uma coisa profética ou simbólica, botar que é literal, outra literal, botar que é simbólica. Então nós vamos estudar aqui e vamos ver isso aqui na prática. Vamos entender aqui. Bom, em primeiro lugar, vou repetir, você está no canal Samuel Buralho, use o seu dedinho para espalhar os nossos vídeos, né? Se inscreva, se você ainda não é, e ative o sininho e dê o seu like, porque é com o like que os vídeos vão tomando uma proporção gigantesca, beleza? Se você creu no que você está ouvindo, então dê o seu like e mande para os seus amigos, ajude a gente a proliferar esses vídeos. Muito bem, vamos lá. Eu vou ler o capítulo 13, versículo 1. Diz assim: vi sair do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Muito bem. Então vamos lá. A besta sai do mar, tem 10 chifres, tem 7 cabeças e fala blasfêmia. Nós vamos estudar aqui hoje só esse versículozinho aí, certo? Então vamos lá. Vamos entender a questão mar. Ontem nós ouvimos falar que mar significa povos, multidões, nações e línguas. Então eu já tenho aqui entendendo que aqui está o mar e aqui está surgindo uma besta. E o mar não é mar é nações. Então, do meio das nações surgirá uma besta. Então, vamos entender aqui um pouco sobre essa questão de mar. O profeta Daniel, ele disse o seguinte: falou-me e disse, eu estou em Daniel 7, falou-me e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar, ou mar grande. 4 grandes animais diferentes uns dos outros subia do mar. Então, aqui já começa a dizer que esses 4 eram 4 animais que saíam do mar, né? Nós não vamos falar sobre esses animais hoje, talvez amanhã, mas vamos falar que os animais saíam do mar.
E mar, Apocalipse 17:15 diz que é povos, multidões, nações e língua. Então esses animais saíam das nações. O versículo 17 vai dizer qual o significado de animal. 17 diz assim, ó. Então, estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Opa, peraí. São quatro animais que se levantam da terra. Ele se levanta da terra, mas ele está saindo do grande mar. E o mar é o quê? As nações. E onde as nações ficam? Na terra. Né? Então nós já temos aqui a primeira interpretação. Mar significa nações. Nações. Certo? E animal significa rei. Reino. Né? Então besta não é um animal? Então besta é um animal. Então essa besta que sai das nações, Daniel diz, são 4 reinos, né? Mas lá é uma besta, sim, tenha calma, a gente chega lá, esse assunto vai ser amanhã, estou só pincelando. No versículo 24 do Daniel 7, diz assim, aliás, versículo 23, então ele disse, o quarto animal, presta atenção, hein? Não é os 4, é o quarto animal, será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e pisará os pés e fará em pedaços. Então, o destaque está no quarto animal. Daniel foi instruído sobre os 4. Eram 4 que saiu do mar, das nações, porém, era o quarto que era interessante, era o quarto animal que é interessante. Então, vamos voltar lá para o Apocalipse. Então você já sabe que besta significa animal e animal significa rei, reino. E você sabe que é o quarto animal que é importante nessa história aqui. Não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, é o quarto. E você sabe que o mar significa as nações. Então esse poder está saindo das nações, né? Muito bem, voltando para o Apocalipse 7, vimos aí, mar significa nações, besta significa rei, reino. E tinha 10 chifres. Samuel, e agora? O que você vai me dizer agora dos 10 chifres? Né? Qual o significado de 10 chifres? Deixa eu te falar. Eu vou usar uma Bíblia católica aqui para falar para você aqui sobre os 10 chifres. A Bíblia católica, ó. Tá vendo? Muito boa. Eu tenho 2 aqui. Eu tenho 3 Bíblias católicas. Uma grande, tenho essa aqui, ó. Muito boa. E tenho essa aqui também. E quero comprar mais, porque são muito boas. Ele diz assim, ó, os 10 chifres são os países dominados por Roma. Os 10 chifres são os países dominados por Roma. Quem são esses países que Roma dominou lá no passado? Vamos ver aqui historicamente, né? Bom, vamos lá. Ó, quando Roma dominou, o Império Romano foi constituído sobre esses 10 reinos, né? Esses 10 chifres, reino. De repente, Roma, por esse mesmo império que Roma dominou, ele foi atacado. Então houve uma divisão. Roma se dividiu em 10 partes. E as partes veja só, França. A França foi muito importante para o Império Romano, né? Para o Império Romano papal. A França, se não me engano, com Clovis, fortaleceu o conclave, né, o papado, e depois a própria França também derrubou o papado. Bom, França, Itália, Alemanha, Grécia, Portugal, Suíça e Inglaterra. Lógico que na época nomes eram diferentes. Germanos, esses nomes assim. E aí, eu citei 7, mas tem mais 3 aqui, ó. Vândalos, ostrogodos e érolos. Samuel, quem são esses vândalos, ostrogodos e érolos? O que a Bíblia diz sobre eles? Vamos lá, eu vou aqui para Daniel, capítulo 7, e vamos ver o que iria acontecer com esses 3 impérios. Veja só. Falando do quarto animal, Daniel diz assim, depois disto, eu estive olhando nas minhas visões da noite, e eis que o quarto animal, terrível, espantoso,
sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaço, e pisava os pés, e o que sobrejava. Ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a olhar os chifres, eis que entre eles, entre os 10 chifres, subiu um outro pequeno chifre, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, né? E eis que esse chifre, neste havia olhos como de homem, e a sua boca falava, grave isso aí, blasfêmia, arrogância. Vamos lá. Então, historicamente, profeticamente, diz que dos 10, 3 seriam dizimados. E como foi que aconteceu isso? Bom, aconteceu da seguinte forma. Quando o poder papal se levantou, quando Roma caiu, se não me engano, em 457, se não me engano, se eu não estiver enganado. Quando Roma imperial, pagão, caiu, a igreja apareceu. E a igreja assumiu o controle, digamos assim, do Estado. E a igreja passou a governar sobre esses 10 chifres. Só que a igreja conquistou novamente os 7 chifres e 3 não quis acordo, até mesmo porque, se não me engano, eu não estou bem informado, mas parece que eles eram anticristãos, alguma coisa assim. E não queria mais ser subjugado. E aí, o que foi que a igreja fez? Ano após ano, em determinado espaço de tempo, um a um desses impérios foi dizimado. A igreja, juntando com todos os exércitos militares dos que ele conseguiu, da França, da Itália, da Alemanha, da Grécia, de Portugal, Suíça, Inglaterra, dizimou os vândalos, os ostrogodos e dizimou os élados. Segundo a história, eles dizem que nenhuma pessoa restou. Não sei se é exagero histórico ou se de fato foi erradicado, né? Como a profecia diz que 3 deles seria arrancado, 3 dos 10 seria arrancado. E o último deles foi em 538. Foi daí que começou a supremacia papal, por isso que os 1260 anos começa a partir dessa data aí. Então, os 10 chifres correspondem às 10 nações europeias que era comandado pelo Império Romano e que, quando o Papa assumiu, teve que destruir 3 para se manter firme no poder. Beleza? Vamos lá. Continua. Então, já sabemos qual o significado de mar, que significa as nações. Sabemos qual o significado de besta. Gente, o povo acha que a palavra besta é pejorativa. Não é. É uma forma de Deus falar de poder político. Nações, reino, Estado. Então Deus chama besta, poder. Por isso que ele fala lá. E esse poder romano, que é o quarto animal, foi Roma, né? Eu já vou falar aqui, ó. Babilônia, Medo e Persa, Grécia e Império Romano. Roma está ali como quarto animal. E no quarto animal, foram governadas ali 7 cabeças também. Essa 7 formas que Roma teve de governo, né? As 7 formas de governo tinha a ver com ditadura, reinado, imperadores, aí vai. O papado foi o sétimo governo romano, né? Que foi uma mistura de Estado com a igreja, com o cristianismo. E aí aqui diz o seguinte: esses 10 chifres correspondem ali às 10 nações, que 3 teve que ser dizimadas para que o papado assumisse seu controle. Agora, irmãos, queridos e amigos, diz que essa besta tinha 7 cabeças. 7 cabeças. Qual o significado das 7 cabeças? Essa Bíblia católica, aqui no rodapé, explicando o Apocalipse, ela diz assim: penetrante, porque a explicação permanece prudentemente alegórica, quer dizer, simbólica,
a alusão, fazendo alusão às 7 colinas de Roma pagã. É evidente. E essa Bíblia aqui, também católica, ele diz assim, veja, as 7 cabeças, tá aqui, ó, no rodapé. As 7 cabeças são as 7 colinas de Roma, né? Então, as 7 colinas de Roma. E esse livro aqui, Adventista, é um livro de estudo bíblico adventista, diz assim, veja, as 7 cabeças são 7 colinas de Roma. Comentário bíblico da Bíblia de Jerusalém. A besta, Roma, leva sentada sobre si uma igreja prostituída. Agora observa bem aqui. A quarta pergunta desse manual, que eu achei interessante, diz assim, ó, onde a igreja caída teria sua sede? Aonde? Aí ele cita Apocalipse 13, versículo 3, versículo 4, 7 e o 9, que ele faz alusão às 7 cabeças, onde diz que a mulher está sentada sobre 7 montes. Sobre 7 montes. E nós sabemos que as 7 montes estão na cidade de Roma, cujo qual o Vaticano está lá, né? E o Vaticano é a sede dessa mulher, dessa igreja, é a sede da igreja romana, né? A sede da igreja romana. Então lá tem 7 colinas, 7 montes, e lá está uma mulher sentada sobre essas 7 colinas. E a Bíblia católica deixa claro que são os 7 montes de Roma, né? Bom, agora vem a parte principal aqui. Diz que essa besta, ela tem boca que profere blasfêmia. Ih, meu irmão, agora aí pegou, viu? Porque veja só, no capítulo 7 diz assim, 13, verso, e sobre as suas cabeças nome de blasfêmia. E quando você vem aqui, ó, para o livro de Daniel, ele fala aqui, ó, falando do quarto animal, como os de homem, esse chifre como os de homem, tinha uma boca que falava insolência, né? Blasfêmia. E quando você vai para o versículo, ainda no capítulo 7, versículo 25 de Daniel, ele diz assim, ó, proferirá a palavra contra o Altíssimo, isso é blasfêmia, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? E aí quando você vai indo, estudando, mas você vai ver que está sempre repetindo essas palavras de blasfêmia, né? Sempre atribuído aí. Indo para Tessalonicenses, né? Por isso que eu digo, só esse versozinho aí, ó, dá pano para muita manga, para você estudar bastante aí o assunto. Tessalonicenses capítulo 2, ele diz assim, que esse poder, 2, versículo 3, ele diz assim, ó, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se ele fosse o próprio Deus. Então está aí uma referência do apóstolo Paulo, dizendo que esse homem lá de Roma, né, esse homem lá do capítulo 7 de Daniel, ele iria se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se ele fosse o próprio Deus, certo? E nós sabemos que o Vaticano é um santuário de Deus, né? No passado era sede da igreja, foi transferido para Roma, certo? Pela mistura entre a igreja e o Estado, foi transferido para Roma, quando tudo começou em Jerusalém, e a igreja passou a ser chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Então foi transferido para Roma, e lá ele se assenta como se ele fosse Deus, o trono dele, um trono. Por que o trono? O trono não tem nada a ver com a igreja, é o lado do Estado romano. A coroa também representa o Estado romano e tudo, não o cristianismo. Não, que nada, porque a Bíblia diz... Não tem, a Bíblia nunca define coroa aqui na terra para ninguém. Ninguém teve coroa aqui na terra. A coroa é a mistura da igreja com o Estado aí, né? Bom, eu tenho um site aqui em minha mão,
que diz assim: o Papa afirma ser Deus na Terra. Eu aconselho vocês que estão vendo, vai ouvir isso aqui, pesquisar e tirar suas dúvidas. Veja só o que diz assim, ó. Ao longo dos séculos da existência de Roma, os papas têm regularmente alegado serem divinos, como o suposto sucessor de Pedro. O Papa afirma a infabilidade, ocupar a posição de Deus na Terra e ter capacidade de julgar e excomungar os anjos. Outro detalhe, um livro bom que você vai entender muito sobre isso está no Concílio dos Papas Rui Barbosa, que ele compilou. Compilação de Rui Barbosa, o Papa no Concílio. E ele diz assim, olha: o Concílio Católico de Trento de 1545 declarou o seguinte: nós definimos que a Santa Sé Apostólica Vaticano e o Pontífice Romano, Papa, tem a supremacia sobre todo o mundo. Aí tem um livro aqui, eu não sei pronunciar em inglês, Tis Most Holy Council, volume 8, aliás, volume 13. Eu não sei pronunciar inglês, né? Eu nunca estudei inglês. Bom, no mesmo século, o cardeal Roberto Bellarmino afirmou o seguinte: todos os nomes que nas Escrituras se aplicam a Cristo, por virtude dos quais é estabelecido ser ele o cabeça da igreja, são aplicáveis ao Papa. Robert Bellarmine, aí vem, Concílio não sei de que, volume 2000 e aí vai, 266. Em 1895, um artigo do Nacional Católico disse o seguinte: o Papa não é apenas um representante de Jesus Cristo, mas ele é Jesus Cristo, ele mesmo, oculto sobre o véu de carne. Católico Nacional, Júlio, 1895. Essa crença foi tão essa crença foi tão assinalada no pensamento da sociedade que foi acreditada por muitos além dos círculos católicos. Segundo a Time, a tentativa de assassinato do Papa João Paulo II levou um jovem judeu a dizer: atirar no Papa é como atirar no próprio Deus. Então, essa ideia de que o Papa era Deus, ele foi além das fronteiras católicas e alguns até passaram a acreditar. E o judeu, que atirou no João Paulo II, ele entendia que se atirasse no Papa, estava atirando em Deus. Mais citações, documentos do Vaticano mostram a crença do papado na infabilidade papal. Ele, o Papa, pode pronunciar sentenças e acordões em objeção aos direitos das nações, à lei de Deus e ao homem. Ele pode liberar a si mesmo dos mandamentos dos apóstolos, sendo ele seu superior, e das normas do Antigo Testamento. O Papa tem o poder de mudar tempos, revogar leis e dispensar todas as coisas, até mesmo os preceitos de Cristo, cardeal, de translade episcopal, código, não sei o que, aí vai. Bom, é uma pena que ele só fala isso, ele não fala aqui o volume nem o livro, né? Aliás, o capítulo. Em 1512, Cristóvão Marcellus disse isso ao Papa Júlio II, no caso foi alguém que já falou para o Papa: tome cuidado para que não percamos esta salvação, esta vida e respiração que nos tem dado, porque vós sois o pastor, vós sois o médico, vós sois o governador, vós sois o chefe da família, enfim, vós sois um outro Deus na terra. Aí vem Christoph Marcellus, Pop, Julie, aí vem um bocado de coisas aqui, volume 5, e etc, porque, como eu falei, eu não sei inglês. Bom, eu vou parar por aqui. Amanhã eu continuo aqui com mais. Então, nós estamos entendendo aqui de quem se trata a besta. Besta se trata de um poder romano. Poder romano. Samuel, o Papa é a besta? Peraí. Você tem que saber diferenciar Francisco do Papa. O Papa
é um poder romano, é o líder da igreja, é uma posição da igreja, como bispo, arcebispo, como pastor, como e aí vai. Então o Papa não é uma pessoa, o Papa é um poder. E o Francisco é uma pessoa. Então vamos entender assim, o Francisco está vestido com o poder do Estado e o Francisco está vestido com o poder eclesiástico. Então pega Francisco, põe de lado e põe o Papa de outro, né? Para não misturar coisas. Beleza? Então Deus te abençoe. Hoje ficou grande, viu? 25 minutos. Mas dá para você assistir. Deus te abençoe, meu querido. Em nome de Jesus. Fui. Amém. Um beijão.